Tem notícia muito importante aqui, acabou de concluir entre ontem e hoje, o inquérito que apura espionagem ilegal dentro da Agência Brasileira de Inteligência. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por liderar uma organização criminosa que atuou desde o fim de 2019 ali, dentro da agência, para fazer espionagem ilegal com o uso daquela ferramenta chamada First Mile, mas não só. Essa era, vamos dizer, um dos recursos. Também teve uso de recursos humanos, ou seja, da equipe da agência, dos policiais federais que foram trazidos pelo Alexandre Ramagem, que era diretor da agência durante o governo Bolsonaro, também indiciado dentro da organização criminosa, e do Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, também indiciado. Esses são os 3 primeiros nomes que eu quero trazer aqui, que estão indiciados pela Polícia Federal. O inquérito foi para o Supremo Tribunal Federal entre ontem e hoje, entre ontem ao longo do dia e hoje de manhã, pelo que eu apurei aqui. Ainda está sob sigilo, mas eu consegui confirmar essas informações com fontes próximas ao caso. E não só, essa história vai render aqui, cada pouco a gente vai explicando para vocês, mas são cerca de 30 nomes os indiciados, e junto a esses 30 nomes também está indiciada a atual cúpula da Agência Brasileira de Inteligência. Eu estou falando, deixa eu pegar os nomes todos aqui, eu estou falando do diretor-geral, o Luiz Fernando Corrêa, do chefe de gabinete dele, o Luiz Carlos Nóbrega Nelson, o atual corregedor da agência, José Fernando Chui, e 2 que já tinham sido afastados e que estavam na agência durante o esquema e que continuaram já na gestão do presidente Lula, mas que foram afastados conforme essas investigações foram andando ano passado. Eu estou falando do Alessandro Moretti, que era o número 2 da agência, o diretor adjunto, e também tá faltando um nome para mim aqui, o Paulo Maurício Fortunato, que tinha sido secretário de planejamento no governo Lula, foi afastado no ano passado. E tô falando, e antes, durante o governo Bolsonaro, ele era diretor de operações internas. A maioria ali da cúpula, o atual diretor e a equipe que ainda estão indiciados em função de tentativa de obstrução dessa investigação. O Paulo Maurício Fortunato por participação na própria organização criminosa também. Esse é o nosso breaking news, né? Para começar essa manhã aqui, ó, já bem quentinho, entendeu, gente? Então, preparem, porque ao longo do dia a gente vai provavelmente ter acesso aos dados, e aí vai poder explicar melhor para vocês quais são as novas provas, mas preciso lembrar aqui do que a gente já sabia. Tinha essa ferramenta, o First Mile, que era usada para... Você colocava o telefone lá e dava a geolocalização de onde a pessoa estava. Isso foi usado para uma série de monitoramentos contra jornalistas, magistrados. O Demore, por exemplo, foi alvo disso, entre outros políticos, mas também aliados. E aí a gente também deve saber, ao longo do dia, se tem mais informações sobre outras pessoas que teriam sido alvo dessa ferramenta. Mas não é só o First Mile. A agência também foi usada pelo Ramagem e pelos demais, por exemplo, para apurar investigações que envolviam os filhos do ex-presidente, ou seja, para monitorar a investigação da Polícia Federal. Essa organização criminosa fez apurações no caso do Jair Renan, quando o Jair Renan ganhou um carro. Também fez vigilância e alguma coisa no caso do Flávio Bolsonaro, do esquema de lavagem de dinheiro que ele tinha dentro do gabinete. Foi encontrada, inclusive, a gravação de uma conversa entre o Ramagem, o Heleno, Bolsonaro e as advogadas do Flávio Bolsonaro. Então, tem uma série de ações de vigilância, de espionagem ilegal, que foram feitas por essa organização criminosa desde 2019. Isso aqui vai além do golpe, tá? Além da tentativa de golpe de Estado. Algumas ações dessa organização criminosa também aconteceram durante o período em que
estavam tentando um golpe de Estado no final de 2022. Mas essa investigação abrange um período maior de ações de espionagem especificamente.